Caros amigos, caras irmãs, eu sou o Adolfo de Mendonça Júnior, o Adolfinho. Eu sou voluntário no Grupo Espírita Luz e Amor, na Casa da Sopa de Restinga, e também sou membro do Núcleo de Pesquisadores Espíritas Agnello Morato, aqui da cidade de Franca. E fui convidado para participar desse projeto da USE, de palestras sistematizadas do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema que eu vou apresentar para vocês hoje, né, é esse aí: o que se deve entender por pobres de espírito. Então, esse é o tema que vamos desenvolver a partir de agora. Né? Esse é um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, e os itens 1 e 2, o que se deve entender por pobres de espírito. Então, é esse o trabalho que estarei desenvolvendo com vocês a partir de agora. E começo com uma citação de uma fonte primária, né? Eu considero o Evangelho segundo o Espiritismo como uma obra, um tratado científico, né? Então, começo com uma citação, né, com uma fonte primária, uma citação que é atribuída a Jesus e que está no Evangelho de Mateus. Então, nos disse o Mestre: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Então, essa é a citação que nós iniciamos os nossos estudos e as nossas reflexões. Bom, a partir daí, Allan Kardec desenvolve esse tema nos dizendo que, por pobres de espírito, o mestre ele não se referia às pessoas pobres de inteligência, os baldos de inteligência. Não. Ele se referia aos humildes. E isso tem uma explicação muito lógica e muito importante, que nem sempre nos atentamos para ela. Então, ele não faz referência aos pobres de inteligência, porque nós temos que desenvolver a nossa inteligência. Estamos encarnados para desenvolver duas asas: a da inteligência e a da moralidade. Então, estamos encarnados para estudarmos os conhecimentos do mundo material e também os conhecimentos do mundo espiritual. Né? Então, nós temos que desenvolver a nossa inteligência e também desenvolver a nossa fé. São duas coisas importantes. Então, pobres de espírito, essa é a interpretação de Allan Kardec, né? O que Jesus entende por essa expressão pobres de espírito? Os humildes, né? Os humildes. Isso é importante. Os homens de saber e de espírito, né, no entender do mundo, eles formam o quê? Um autoconceito de si próprios e da sua superioridade, a ponto de não considerar as coisas divinas, né, como dignas de merecedoras da sua atenção. Em outras palavras, esses homens de saber e de espírito, né, eles têm uma visão antropocêntrica, ou do homem como centro do universo. Das descobertas humanas, umas grandes descobertas da vida. Né? Eureka, eureka. É claro que esses homens, né, são dotados de um conhecimento do qual o Espiritismo veio para combater, que é o materialismo. E o materialismo é a crença de que não existe nada além da matéria, ou que não existe nada além da vida material. Né? Portanto, o materialismo é um sistema que admite que as condições materiais
elas são suficientes para explicar todos os fenômenos que ocorrem no nosso planeta, né? Todos os fenômenos que se apresentam à investigação, né? E, nesse sentido, nós podemos dizer o seguinte, que os materialistas, também são chamados de agnósticos, né? Tem dois tipos de agnóstico, né? Agnóstico, que é aquele que considera que os fenômenos chamado maravilhoso, sobrenatural, né, são fenômenos inacessíveis à compreensão humana, né? A capacidade de fundamentar racionalmente a existência de Deus. Então, que não existe essa capacidade racionalmente fundamentada, né, para explicar a existência de Deus. Então, o agnóstico ele pode ser teísta ou ateísta. O agnóstico teísta, ele acredita que o conhecimento religioso ele não comprova racionalmente a existência de Deus. Mas o teísta, ele admite a possibilidade da existência de um arquiteto do universo, ou de arquitetos do universo. Ele admite essa possibilidade, né? Enquanto que o ateísta, popularmente conhecido como ateu, simplesmente não acredita, hipótese alguma, na existência de Deus. Então, o agnóstico teísta, ele considera, né, que há sim a possibilidade de existir algo que a religião não explica o que é, né? Que seria esse arquiteto do universo, né? Mas ele nega o conhecimento religioso. E também por uma razão que é até, assim, de certo modo, entendida. Porque, por exemplo, nós vamos encontrar na Bíblia, que é o livro sagrado da maioria das religiões cristãs, né, de que o homem veio do barro e que a mulher teria vindo da costela do primeiro homem, né, que seria Adão. Então, que Eva teria sido o quê? Porque as mulheres, né, teriam vindo da costela de Adão. Então, esse conhecimento, do ponto de vista científico, é impossível, né? Então, são o quê? São os agnósticos teístas dizendo que esse tipo de conhecimento ele não é possível sob o ponto de vista racional, né? Então, essa explicação de Deus, utilizando do quê? Do maravilhoso, do sobrenatural, isso é impossível, né? Agora, mas ele admite que há, sim, alguma coisa, né, por detrás dessa maravilha que é a natureza. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no sistema solar, na harmonia que existe entre os planetas do nosso sistema solar, ou se formos pensarmos no processo da fotossíntese, do crescimento de uma planta, não é? Da sua dependência no início da água, né? A água que é formada de hidrogênio e oxigênio, dois elementos de hidrogênio e um de oxigênio, H2O, né? E que depois a árvore frondosa vai liberar no espaço oxigênio. Então, ela, quando foi formada, quando era uma semente em desenvolvimento, ela precisava de água, não só de água, né, também de sol e de outras condições, né? Mas precisava de água, que é o quê? Hidrogênio e oxigênio. Depois, uma árvore frondosa, ela libera no meio ambiente o oxigênio. Então, vejam vocês que maravilha que é o quê? A vida, né, no nosso planeta. E também se pensarmos no desenvolvimento de um feto. Que coisa mais linda que é o crescimento de uma criança, desde a concepção. Desde a concepção. E olha que eu não estou aqui me referindo à relação do espírito, né, que vai reencarnar, que também é uma outra maravilha, né? Mas eu nem estou considerando esse aspecto.
Eu estou dizendo só mesmo da gestação do corpo de uma criança. Que coisa mais linda. Né? E a beleza ainda é maior quando nós considerarmos, do ponto de vista espírita, né, a relação do espírito e a sua ligação, célula por célula, no corpo novo que está sendo desenvolvido. Né? O corpo novo está sendo desenvolvido. Muito bem. Então, concentrando os seus olhares em si mesmos, esses homens, né, agnósticos, também conhecidos como homens da ciência, né, eles não os podem elevar até Deus. Né? Então, eles têm uma tendência de acreditar na superioridade do homem frente a tudo. Né? Então, isso faz com que eles venham a negar, né, tudo aquilo que está acima deles. E que, de certa forma, os homens das ciências, eles vêm a depreciar, né, a negar a existência de Deus. Né? Então, isso é um ponto, né, que eu até utilizei aqui uma metáfora, né, de quando Jesus falou para Pedro que ele ia negar ele 3 vezes, né? Então, a negação, no caso, é uma metáfora, porque nós não estamos falando de Jesus, nós estamos falando de Deus, que é nosso Pai, né, que é o Pai de Jesus. Para nós espíritas, Deus e Jesus são 2 seres distintos. Um é o Pai, o Criador, né? O outro é Filho, nosso modelo e guia. São coisas diferentes. Né? Mas, continuando, e ainda falando dentro dessa crença, né, e dos ensinamentos de Allan Kardec a respeito desse assunto, ele fala que os homens da ciência, né, ou que os agnósticos, materialistas, se recusam a admitir a existência do mundo invisível, ou do mundo dos espíritos, né, ou ainda do mundo espiritual. Né? Um mundo extracorpóreo ou extra-humano, se assim preferir. Né? Não que isso esteja fora do alcance desses homens, não. Mas o seu orgulho, né, faz com que eles passem a ter uma ideia, né, da qual o homem se coloca como se fosse num pedestal e contemplando a si mesmo, né? Sem considerar o que? A existência do mundo dos espíritos. Então, nesse sentido, né, os homens, né, os agnósticos, os materialistas, eles só têm o quê? Sorriso, né, para a chacota, com relação a tudo relacionado com o mundo dos espíritos, né? Ou mundo invisível, né? Porque eles só consideram o mundo visível e o mundo tangível. Então, esses fenômenos de efeito físico, né? Mediunidade de efeito físico, onde na época de Allan Kardec tinham as mesas girantes, materialização de espíritos, tudo isso, para esses homens, né, materialistas, é motivo de chacota, né, porque eles não levam a sério a possibilidade de estudar esses fenômenos. E Allan Kardec foi um homem da ciência, como outros homens, ele não é o único, é importante dizer isso, que não teve medo de buscar a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Conhecem essa expressão, né? Muito bem. Então, a ciência não deveria ter medo da verdade. Os homens da ciência não deveriam ter medo da verdade. Mas ainda existe, por mais contraditório que possa parecer, e é contraditório, mas há muito preconceito na academia, ainda com relação a esses temas ligados à questão da religiosidade. Né? Muito bem. Entretanto, né,
Esses homens podem dizer o que eles quiserem, eles que fiquem à vontade, né? Mas, nesse mundo que nós encarnamos e reencarnamos e tornamos a reencarnar, né? É nesse mundo e no outro mundo também que há uma relação entre esses dois mundos, o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados, né? Então, uma hora todos os homens vão reconhecer, principalmente esses homens que negam, né, a possibilidade da existência do mundo espiritual, uma hora eles vão reconhecer o seu erro, né? Uma hora eles vão reconhecer. Porque não tem como ser diferente, né? Não tem como ser diferente. Então, o reino dos céus, ele é reino dos simples. Isso já nos ensinou Jesus há 2000 anos. O reino dos céus é o reino dos simples, né? Então, é isso que Jesus quis dizer. Que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade do coração, né? Sem a humildade do espírito, ou de espírito. Então, vejam vocês, né, que em momento algum Jesus ele nega a importância do conhecimento científico. Ele é imprescindível para o nosso processo evolutivo. Mas nós não podemos esquecer que para adentrar o reino dos céus é importante o quê? A simplicidade de coração, a humildade de espírito, né? Olha que coisa mais bonita, meus irmãos. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades, né, ele será preferido àquele sábio que mais do que crê em si do que em Deus, né? Então, veja a que ponto Allan Kardec interpreta as palavras de Jesus a respeito dos pobres de espírito, né? Que Deus vai entre o ignorante, né, e aquele que é um sábio, mas que não crê em Deus, que Deus vai preferir o que é o ignorante. Só que ignorante aqui não é no sentido do pobre do conhecimento científico, né? Não é nesse sentido. Mas é no sentido daquelas pessoas que são simples. E Jesus nos deu um grande exemplo de simplicidade, né? Quando ele nos convida a servir, ao invés de sermos servidos. Eu vim para servir. É isso que Jesus nos ensinou, né? Isso que ele nos ensinou. Então, em todas as circunstâncias, né, o mestre ele põe a humildade na categoria que mais nos aproximam de Deus. Olha que coisa forte, né? A humildade nos aproximando de Deus, né? Ao passo que orgulho, entre todos os vícios, é o que mais nos afasta do nosso Criador, do nosso Pai, né? Então, vejam como que é importante desenvolvermos virtudes, né? Como principalmente a humildade, e lutar contra os nossos vícios, principalmente lutar contra o nosso orgulho, né? Então, realmente, isso é um desafio para nós, né? Então, nesse sentido, é natural, né, que a humildade, né, ela é o quê? Um ato de submissão a Deus, né? Um reconhecimento da sua força, da sua superioridade, né? Do fato dele ser o conhecimento dos conhecimentos, o amor dos amores, a justiça das justiças, né? Então, a humildade nada mais é do que uma submissão ao nosso Pai, ao nosso Criador, enquanto que o orgulho, né, é a revolta contra ele. Então, nós temos que nos submeter a Deus, a amá-lo sobre todas as coisas. É isso que Jesus nos ensinou. E amarmos ao próximo como nós mesmos, né? Então, são dados importantes.
Então, mais vale, veja só o que Allan Kardec nos traz, né, sobre os esclarecimentos a respeito dos pobres de espírito. Mais vale que o homem, para a felicidade do seu futuro, ele seja pobre de espírito, ele seja humilde, né, conforme o entendimento do mundo, e rico em qualidades morais. Então, pode ser pobre aos olhos do mundo, mas que seja um homem rico em termos de qualidades morais. É isso que vale. É isso que é importante para a nossa felicidade do porvir. Né? Isso é muito importante. É Jesus nos dizendo: eu sou o pão da vida. Né? Aquele que crê em mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Que frase mais linda, né? Eu sou o pão da vida. Ele veio para saciar a nossa fome, a nossa sede de conhecimento acerca dos valores do mundo espiritual, né? Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Misericórdia quero e não sacrifícios. Pois não vim resgatar justos e sim pecadores. Então, Jesus, ele é muito assertivo nesse momento. Né? Olha, misericórdia eu quero. Eu não estou pedindo sacrifício para ninguém. Ele não quer o nosso sacrifício. Ele quer a nossa simplicidade. Né? A nossa simplicidade. Então, os sãos não necessitam de médico. Né? Só os doentes. Então, ele veio para resgatar os pecadores. Né? Veio resgatar aqueles que estão dispostos a fazer o bem, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Então, isso é muito, muito interessante. É o mestre dizendo, né, que não pediu sacrifício. O que ele espera de nós? Misericórdia. Que possamos ser misericordiosos com as pessoas. Né? Ou seja, que possamos ser mais solidários com a dor, com o sofrimento do próximo. Né? Que possamos perdoar as ofensas. Não por acaso, né? Ele nos ensinou o Pai Nosso, né? Que é perdoar as ofensas, pedindo o perdão. Então, nós também temos que perdoar as ofensas. Né? E se colocar no lugar do outro. Jesus também, nesse momento, ele nos traz um ensinamento muito forte, de nos colocar no lugar do outro. Né? Ser piedoso, né? Ter piedade para com o erro dos outros. Ter piedade para com o erro dos outros. Né? Então, resumindo, né? Ele pediu para amarmos o nosso Pai sobre todas as coisas, amar ao nosso Criador sobre todas as coisas e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E se não amamos a nós mesmos, então nós temos que amar a nós mesmos. Né? E uma frase do mestre que eu gosto demais dessa frase: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, possamos nos amar, né? Trabalharmos juntos em nome do Evangelho do Cristo. E como diria minha amiga Júlia Neso, ou Júlia Nezu, minha grande amiga, Jesus é o Evangelho em pessoa. Né? Assim, eu agradeço pela oportunidade de estar com vocês nesse momento, né? Nas reflexões desse estudo, né? Agradecendo pela paciência, pelo carinho e até a próxima oportunidade. Né? Eu vou colher um milhão de rosas para entregar a cada um de vocês. 1 milhão de rosas. Oportunidade, viu? E até a próxima.